Esse vídeo é para você que quer fazer regressão de vidas passadas sozinho. Sobre isso, eu tenho uma opinião que é dual. A primeira delas é o seguinte: por um lado, eu sou a favor que se faça sozinho, pelo fato de que nós somos nós somos donos, né? Nós somos donos das nossas experiências, das nossas vidas passadas. E pode ser muito útil recordar e com o intuito de aprender, né, sobre o que nós viemos fazer aqui, sobre os nossos erros, para não repeti-los. Porém, então vamos aqui para o outro lado, por que não fazer, certo? Uma coisa, por exemplo, eu já fiz a terapia de vidas passadas durante 4 anos, como paciente. Depois eu fiz o curso, no curso eu passei por várias regressões. Já teve regressão que eu fiquei 5 horas deitada falando, narrando o que eu estava percebendo ali. Então, eu sei que eu tenho um coro grosso para certas lembranças, né? Só que, mesmo assim, eu não tive muitos reconhecimentos, né? Já teve algumas violências que sofri, que me lembrei, mas que não me lembrei quem fez isso, né? Se é alguma pessoa que eu convivo atualmente. Então, no método que eu trabalho, nós não incentivamos muitos detalhes, reconhecimentos, né? A pessoa lembra o que for para lembrar. Nós aprendemos a ser meros espectadores, meros funcionários do plano espiritual. Nós não interferimos. Então, por mais que eu tenha essa ideia de que nós somos donos das nossas experiências, das nossas vidas passadas, eu entendo que isso deve ser feito com a maior cautela possível. Quer dizer, se eu não me lembrei de quem fez aquele fato, pode ser que eu não esteja preparada para isso. Então vamos supor que seja meu marido, que me matou numa vida passada. Imagina que eu possa ficar olhando para ele e revivendo aquilo, ou ficar fantasiando, ficar criando mágoa sobre uma situação que já passou, em vez de ajudar, isso atrapalharia. Mas isso não quer dizer que os reconhecimentos não aconteçam, né? Eu já reconheci pessoas nessas situações, já percebi que que eu não carregava mágoa dessa pessoa ou dessas pessoas, né? Então eu pude perceber muito bem que eu já estava preparada para ter tido essa lembrança. Inclusive, eu passei pela terapia de vidas passadas também no plano espiritual antes de nascer. Eu tenho essa lembrança. Eu auxiliei os mentores quando eu estava no plano espiritual também, nesse projeto de chegar aqui hoje, estar divulgando, estar trabalhando com essa técnica. Então, tudo isso em regressão eu me lembrei, o que me faz estar mais confiante de que eu estou no caminho certo, né? Ainda sobre o reconhecimento, sobre nós não. Eu já falei que nós não. Eu perdi um pouquinho a, linha, a linha de raciocínio aqui. Mas enfim, outra coisa também, não só os reconhecimentos, né? Mas os fatos que nos aconteceram. Então, algumas lembranças, o que acontece? Deixa eu tentar raciocinar melhor aqui para explicar isso. Num método de hipnose,
em alguns métodos de hipnose, eu não conheço todos, né? Mas tem métodos de hipnose que a pessoa deita, é levada a um estado profundo de relaxamento, né? Então ali ela fica com acesso aberto. Eu já vi até alguns vídeos depois no YouTube, no Instagram, depois eu vou até fazer vídeos remixando e comentando eles, em que a pessoa está deitada e o terapeuta pergunta: qual que é seu nome? Qual é o ano? Onde, qual que é o local? Então, para nós, isso não é prioridade, porque nós trabalhamos ali terapeuticamente. Não que eu seja contra, eu acho muito legal ter o máximo de informações possíveis. Então, para mim, esse assunto, ele é dual, né? Eu não vejo problema de saber qual que é a data, qual que é o local. E saber a data é complicado, porque existe uma grande chance de existência de universos paralelos, então, será que numa mesma época que a gente entende aqui, nós podemos ter tido vidas simultâneas? Então, será que seria algo para nos confundir mais? Tem método que não, que já se fecha para data. Eles não perguntam data, não querem descobrir data, justamente por essa consideração, porque depois a pessoa, vamos supor que ou datas coincidentes, né, que tenha tido regressão em datas coincidentes, ela vai desacreditar o método. Mas não é isso, é que é uma realidade, pelo menos eu não sou capaz de entender bem o que é isso de ter vida simultânea, de ter vida paralela. Eu acho bastante complexo esse assunto. Então, como, vamos supor, como que acontece esses acessos, né, para uma pessoa que queira fazer? Lembrando que não é recomendado. Não estou incentivando ninguém a fazer, eu estou tentando esclarecer os prós e os contras. Porque quando você faz, por exemplo, com um psicoterapeuta reencarnacionista, que até onde eu sei é um método mais confiável, é um método mais moderno, recente, dos que eu conheço, pode ser que existam métodos semelhantes, né? Métodos mais. Mas eu não conheço um método tão cuidadoso quanto a psicoterapia reencarnacionista. Então, quando nós temos todo um método em que é feito uma meditação, nós vamos falando, e são sempre as mesmas palavras, é obrigatório que nós, sempre ao fazer uma regressão, nós precisamos estar olhando o manual para sempre serem as mesmas palavras, então ela fica como um mantra. Imagine centenas de terapeutas com a mesma as mesmas palavras, a mesma intenção. Então, existe todo um cuidado metodológico, além disso. Quem trouxe essas palavras, o método, as orientações, foram os mentores do plano espiritual, através de acessos pelo Dr. Mauro Quitico, que é o médico fundador da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E nós temos toda a egrégora da psicoterapia reencarnacionista. Então, temos em regressão, já fui capaz de ver um pouco da instrumentação deles, que eu acredito que sejam os registros acásticos, né, em que eles nos trazem
essas informações, essas visualizações, já vi um pouco desse aparato tecnológico que eles usariam. Então, já e também a pessoa que acessa com um terapeuta, além de ter esse contato com a egrégora da psicoterapia reencarnacionista, com os meus mentores espirituais que me auxiliam nesse trabalho, quer dizer, eu os auxilio nesse trabalho e tem os mentores da pessoa também. Então, tem todo um aparato ali, nós estamos amparados por eles. Mas se a pessoa quiser fazer sozinho, tem alguns áudios. Eu nunca tive coragem de testar, de fazer sozinho. Não porque tenha medo, hoje eu não tenho mais medo das regressões, mas eu não sinto a vontade, prefiro fazer com o terapeuta. Eu também gosto muito, eu quero ver se eu volto a fazer terapia com o Dr. Mauro Quitico. Ele tem uma pessoa que trabalha com ele que recebe, porque é a distância, né? Ele não mora na minha cidade. Então tem uma pessoa que trabalha com ele que recebe a informação das minhas vidas passadas. Eu já fiz 3. Inclusive, uma delas tá aqui no canal. Eu disponibilizei a regressão completa. E é muito interessante quando outra pessoa acessa. Eu gostei muito. E também trabalho assim. Quando é uma pessoa de outra cidade, eu tenho os terapeutas, os colegas que trabalham comigo, que recebem a informação por essa pessoa. Então, não é só a pessoa que recebe por si mesma, é possível haver esse intercâmbio, essa troca. Então, mas tem alguns áudios no YouTube. Se for procurar, mas é porque eu não quero, eu tenho medo de falar e de repente tá interferindo no karma da pessoa, né? E porque se tem uma coisa que nós precisamos tomar cuidado nessa vida é de não interferir negativamente na vida de ninguém, para não, porque nós precisamos romper laços, nós precisamos ficar livres, né? Ou ajudar positivamente. Mas tem os áudios do Brian Weiss. O Brian Weiss, ele tem um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, ou Muitos Mestres, Muitas Vidas, não sei, em que ele conta como que foi a trajetória dele como terapeuta de vidas passadas. E ele, no final do livro, ele tem um áudio que ele induz as regressões. Além disso, né, nós temos as regressões espontâneas e também um estudo das nossas vidas passadas partindo desta vida atual. É o que eu acho que pode ser mais não tão legal, mais útil, né? A pessoa começar a se estudar, a se entender no, no hoje, a estudar por exemplo, quando criança, o que gostava, o que sabia espontaneamente, né? Quais eram os assuntos que interessavam. Nós temos também a observação dos sonhos. Nos sonhos, muitas vezes, nos trazem lembranças de vidas passadas. Então, não são só esses acessos hipnóticos, né? Inclusive, a conscienciologia, ela é contra esses acessos hipnóticos. Depois eu até posso estudar mais e gravar um vídeo sobre isso, porque é interessante a gente entender todos os lados, né? Até então, onde eu vi, eu penso que é um complemento, né? Os acessos alterados de consciência, seja com a ayahuasca também, né? O próprio sono é uma alteração de consciência, né? Então, como tudo na vida, nós precisamos estar
estar atentos, ter uma visão crítica, mas sobre essa questão de partir de hoje para entender o que foi feito de vidas passadas, continue acompanhando, que eu vou montar um material a esse respeito, não sei como que vou divulgar ainda, mas é algo que eu quero trazer de maneira mais clara, de maneira mais simples, para as pessoas poderem estar se entendendo melhor, até de uma maneira mais segura do que, por exemplo, pegar um áudio de internet e fazer por conta própria, passar por uma regressão sozinho, né, sem o auxílio ali de um terapeuta para guiar e até para saber quando termina a regressão. Isso é muito importante de estar falando. A regressão no método que nós usamos, ela sempre termina no ponto ótimo, que é um ponto, um local, um ponto na história ali que a pessoa está lembrando em que ela está bem, em que ela está melhor. Para quem conhece constelação familiar, vai ser fácil de entender essa analogia. Numa constelação de grupo, por exemplo, são colocados os representantes e o problema da pessoa. O campo, ele fica pesado enquanto aquilo se desenrola, se desenvolve. Mas depois que o terapeuta organiza, deixa eu pausar aqui que eu acho que tem uma música. Eu vou pausar um pouquinho. Eu prefiro não deixar, porque às vezes o YouTube pune a gente pelaquela questão de direito autoral, né? Então, até esqueci sobre o que eu tava falando. Mas sobre, por exemplo, regressões espontâneas, né? As regressões espontâneas são situações do dia a dia que nos remetem a vidas passadas. Por exemplo, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez. Já reparou? A gente sempre tem uma pequena opinião pré-definida sobre a pessoa, seja ela positiva e na maioria das vezes negativa. Porque a gente percebe muito fácil ter raiva, ter medo de alguém. Tinha uma pessoa que eu tinha muito medo, que era uma pessoa muito boa, ajuda muitas pessoas, né? É um pouco dura no jeito, mas é uma pessoa muito boa e eu tinha medo e não entendia por que tinha medo. Até que eu descobri que essa pessoa tinha sido numa vida passada uma pessoa violenta que invadia terras, que tinha essas questões. Então, isso da intuição, ela é muito interessante. Só que acaba sendo mais legal realmente quando a gente faz regressão e descobre essas coisas, ou no meu caso, né, que às vezes algum conhecido, principalmente conhecido, é muito bom quando faz regressão e às vezes reconhece, então a gente vai sabendo essa história de grupo, os próprios laços, por que que nós viemos nesse grupo, porque nós temos a nossa missão individual e temos a nossa missão coletiva também, né? De repente, o grupo veio para trabalhar junto, de repente um grupo veio para aprender a lidar melhor uns com os outros, né? Então, outro grupo pode ter vindo para trazer alguma inovação tecnológica, né, que desenvolva a humanidade, né? Então, é muito interessante observar a vida, passar pela vida com esse ponto de vista. Então, me conta, finalizando aqui o vídeo, me conta nos comentários se você já fez a regressão com vídeo, como é que foi. Mas é importante, se você for fazer sozinho, não recomendo, né? Faça com um terapeuta pra gente saber o ponto. Eu acho que talvez era isso que eu tava falando, que eu perdi o vídeo. Que o ponto da regressão, onde termina a regressão fica a sintonia. Então, muitas vezes, ao recordar
se você se lembra e finaliza a regressão num ponto violento, por exemplo, de medo, pode ser que esse medo aumente. Então, isso, eu falei do campo da constelação familiar. Era esse o ponto, né? Então, e na regressão acontece também. Tipo, enquanto a pessoa tá falando, eu sinto o campo pesado, né? Enquanto tá nessa fase, nessa parte de conflito. Depois ela morre, vai, ou em vida mesmo tem alguma lembrança positiva, vai pro plano espiritual, fica bem, fica feliz, aí vai ficando leve, a gente vai sentindo também o ar, mas parece que até o ar fica mais leve, é incrível. E ali a pessoa tem os alívios de alguns sintomas, algumas dores físicas e também da parte psicológica, né, da parte que ela estava sofrendo ali na outra vida. Então, fico por aqui e agradeço.